Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Mais um dia de palestra aqui na nossa terça-feira e hoje recebendo a querida Daniela Vonzac, que está pela primeira vez aqui na nossa casa virtual, né? Nas terças-feiras é a casa virtual. Daniela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Simone, pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem online e aqueles também que nos assistirão futuramente. É um prazer estar aqui reunido com vocês nesta noite. É 8h30. Só um instantinho, tá? Bom, não foi, porque 8h30 são 8h29. Não foi? É 8h30 que começa. Bom, vamos lá que aqui vai ficar... Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu acho que é 8h30, mas vê para mim. Bom, vamos lá. Então a gente repete de novo. Mas é estranho, porque normalmente ele vai. Bom, gente, vamos lá para a gente não... Já são 8h30, né? Então deve estar aqui já, deve estar começando então. Foi? Bom, gente, vamos começar então, né, para a gente ter a ambiência e tal. Vamos começar com a nossa prece. Para aqueles que não assistiram o iniciozinho, parece que a gente teve um problema aí na transmissão. Então, apresentando de novo, Daniela Vonzac, que está dando a alegria de estar na nossa casa virtual. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que nos assistem online e aqueles também que nos assistirão futuramente. Bom, para a gente entrar nessa ambiência dessa palestra aqui, sinceramente, eu estou esperando muito, porque falar de Judas é pensar muito na vida, né? Mas vamos começar, então, com a nossa prece do Pai Nosso, para a gente poder começar a nossa ambiência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, já ambientados, então, nós vamos começar essa palestra de hoje que se intitula Do Silêncio da Culpa à Voz do Amor. Judas Iscariotes. Antes de eu sair, deixa eu colocar a apresentação. Podemos começar então, Daniela. Bom, de novo, então, boa noite a todos. Do silêncio da culpa à voz do amor. Nós vamos falar hoje sobre Judas Iscariotes, sobre a história dele. Vou pedir a Simone, que gentilmente vai passando para a gente. Ainda não, Simone. Mas à medida que a gente for falando, eu vou pedindo e ela vai passando, então, para a gente. A gente vai falar de Judas.
Judas é uma figura popularmente conhecida, né, por uma tradição da malhação de Judas, que acontece no sábado de Aleluia, na Páscoa, onde se coloca um boneco de pano pendurado num poste, enforcado, e ali se malha ele, outros até colocam fogo no boneco, né? Só que a gente... Aí, uma outra questão também, Judas também é visto como sinônimo de traição. Muitas pessoas falam assim, deixa de ser Judas, querendo falar para o outro, né? Para de trair, não comete a traição, né? Então, a gente está muito acostumado a ver Judas nesse sentido. Mas hoje, respeitosamente, nós vamos contar a história desse espírito até a sua redenção, ressignificando, né? Mudando o nosso olhar, o nosso julgamento, compreendendo a trajetória, a história dele, a caminhada dele, através da psicografia de Chico Xavier, pelos espíritos Humberto de Campos, que foi um escritor na sua última encarnação, ele também assina como Irmão X, e de Maria Dolores, uma poetisa trabalhadora, tá, espírita, e que depois do seu desencarne continua aí num plano espiritual nos brindando com textos fantásticos. Vocês vão me perdoar, mas eu vou fazer uso desses textos, porque eles me emocionam muito, e é uma oportunidade para aqueles que não conhecem, conhecerem esse conteúdo que, nossa, vai nos emocionar com certeza. Então, nós vamos com esses dois espíritos além do óbvio. Nós vamos, então, mergulhar nos bastidores desse plano espiritual. A gente vai abrir os nossos corações, né, utilizando essa história como uma ferramenta educativa para o nosso crescimento, que é o nosso objetivo existencial. Simone, pode passar agora. Simone, aí. Então, vamos começar lá, falando sobre os apóstolos, né? Jesus, então, se recolhe no monte. Era um hábito do Jesus esse recolhimento, ele meditava, ele orava, ele se conectava com o divino, com ele mesmo, né? Era um hábito. E ele, então, se recolhe. Um hábito, inclusive, que nós deveríamos adquirir, né? Porque faz muito bem. Mas na nossa vida atribulada, a gente meio que não encontra tempo, muitas vezes, né? Mas é uma prática muito salutar. Então, ele se recolhe no monte durante toda a noite, orando, elevando, né, o seu pensamento, se conectando com o divino, fazendo lá viajando para dentro de si, se concentrando para a pregação do dia seguinte, onde muitas pessoas, uma multidão, aguardaria ele ansioso para vê-lo e ouvi-lo. Ao final dessa pregação, então, ele chama 12 homens, os quais seriam, então, chamados de apóstolos. No começo, houve uma adaptação entre eles. 2 deles não conviviam diariamente com Jesus, nem Judas, porque tinha um comércio, nem Mateus, porque Mateus era, então, cobrador de impostos. A gente pode observar 3 fases. A primeira, do chamamento. A segunda, da educação, onde Jesus aconselhou, repreendeu, censurou os apóstolos. E a terceira, então, que seria a fase da missão. Missão após a morte, né, a partida de Jesus, que seria a pregação. Então, lá no Boa Nova, no capítulo 5, que é uma psicografia, né, a gente está utilizando Boa Nova como base desse estudo de hoje, tá?
No capítulo 5, a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, vai dizer o seguinte: a missão deles era buscar as ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, os de coração angustiado, e dizer-lhes que é chegado o reino de Deus. Que reino, só um parênteses, né? Que reino de Deus é esse? Não é um lugar físico, exterior. O reino de Deus é um lugar interior, é um estado de espírito, de plenitude, de saúde, de felicidade. Então, não está fora, mas sim dentro, né? Curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos nas sombras dos crimes ou nas desilusões do mundo. Esclarecer os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Quando eu leio isso, eu acho que todos nós acabamos fazendo um pouco, temos essa missão, né? Acabamos fazendo um pouco esse papel também, se a gente se coloca a serviço do Pai no caminho do bem. Porque a gente vai ser veículo de auxílio para todos aqueles que nos chegarem. E claro que a espiritualidade vai encaminhar esses necessitados até aqueles que estão disponíveis, dispostos para o auxílio. Então, a gente acaba também tendo como missão essas mesmas coisas que os apóstolos teriam. Nós podemos passar para o próximo. Então, vamos falar um pouquinho de Judas Iscariotes, né? Filho de Simão. Naquela época, se identificava as pessoas dessa forma. Era filho de alguém. Acredita-se que ele estava lá entre os primeiros a se juntarem a Jesus. Ele destoava um pouco dos outros porque ele era o único apóstolo que não nasceu na Galileia. Ele nasceu em Queriotes, um lugar muito pequeno na Judéia, para o tamanho da ambição de Judas. Ele então se consagra num pequeno comércio em Cafarnaum, onde ele vendia peixes e quinquilharias. Por ele ser o mais instruído dos apóstolos, ele tornou-se o tesoureiro deles e foi designado para cuidar, então, do dinheiro comum do grupo. Nós vamos destacar um episódio onde Judas demonstra a sua preocupação com os métodos de Jesus. Ele trava um diálogo com Jesus dizendo o seguinte: olha, é necessário dinheiro para que a gente possa edificar esse reino. Jesus pondera com ele, né? Porque para Jesus não precisava de dinheiro algum. Mas Jesus pondera com ele e ele acaba concordando com Judas, com a coleta, mas faz um alerta a Judas, dizendo que coletasse apenas, exclusivamente, estritamente o essencial, para que não ultrapassasse isso. E observa, né, Judas com um sorrisinho assim, cheio de apreensão. Judas, então, satisfeito, mostra a Jesus uma bolsa. Senhor, Senhor, a bolsa é pequenininha, mas constitui aí o primeiro passo para que a gente possa realizar alguma coisa. E Jesus, então, lhe responde: Judas, a bolsa é pequenininha, contudo, permita a Deus que você não sucumba a seu peso. Jesus conhecia profundamente e intimamente todos os apóstolos. Ele sabia exatamente quais as virtudes cada um deles possuía e quais os desafios que cada um possuía, né? Judas foi, então, um dos 12 escolhidos por Jesus. Caminhou com ele durante todo o seu ministério público, cerca de 3 anos e meio.
Ele acompanhou Jesus esse tempo. Jesus deu a todos eles o mesmo poder. Ele participou, assim como os demais, das mesmas pregações, viu as mesmas curas e teve o mesmo exemplo. Segundo Humberto de Campos, Judas era um apaixonado pelas ideias de Jesus e entendia que a política seria a única arma para alcançar para ele alcançar o triunfo, né? Além de que ele não conseguia conciliar a vitória com o desprendimento das riquezas. Jesus era puro amor. Jesus era docilidade. Jesus era acolhimento. Judas era materialista. O que importava para Judas estava na matéria. Para Jesus, o que importava estava em espírito. Então, vamos a um contexto histórico. Jesus já tinha, pregado na Judéia, na Galileia. Ele já tinha composto o seu colegiado apostolar com os 12 apóstolos. Ele volta, então, a Jerusalém, após ter conquistado milhares de seguidores. Nessa ocasião que ele volta, era comemorada a Páscoa, onde vinham pessoas de diversos lugares até Jerusalém para agradecer a Deus por ter libertado o povo da escravidão egípcia. Então, a cidade ficava abarrotada de gente. Jesus, então, chega montado no seu burrico e causa um alvoroço. As pessoas todas com ramo, né, recebendo Jesus. Os soldados, vendo aquilo, foram correndo informar a Caifás. Caifás é um sumo sacerdote, é um governante do templo que estava lá sob o domínio de Roma. Então, eles vão correndo falar para ele, olha, Jesus chegou, né? Anunciam a chegada. Jesus já era conhecido pelos seus feitos. Jesus já causava incômodo. Eles já tinham restrições. Ele pede, então, Caifás a Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei, que vigiasse Jesus, vigiasse os seus passos, né? Então, vamos lembrar dos fatos que aconteceram durante a semana que antecede a crucificação de Jesus. Jesus entra no templo. O templo tinha um pátio do lado de fora, onde ali ficavam cambistas e comerciantes. Cambistas para trocar a moeda das pessoas, dos viajantes que vinham de outras cidades, e comerciantes que vendiam animais. Naquela época, se ofereciam animais em sacrifício. Então, o templo era a casa de meu pai para Jesus, um lugar sagrado, divino. E quando Jesus entra e vê aquele comércio, aquela confusão ali, ele expulsa os cambistas e os comerciantes, ele solta os animais. Ele, então, encontra ali naquele momento Nicodemos e diz a ele: hipócritas, não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa frase, ela intitula até um capítulo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não está acostumado a ler nota de rodapé, Mamon não é o nome de alguém, tá, gente? Mamon, lá no Evangelho, inclusive, esclarece, significa riqueza. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza. Jesus está falando daquela questão ali, no pátio do templo. Aonde que a gente está depositando a nossa esperança de felicidade? Das coisas do reino de Deus ou nas coisas da matéria? Reino de Deus, que a gente já sabe que se relaciona com o nosso espírito. Matéria, que se relaciona aqui com as coisas físicas do mundo, né? Então, em outro momento,
Jesus estava pregando e no meio da sua pregação, um soldado, para tentar Jesus, vira para ele e pergunta: se deve pagar os impostos aos romanos? Olha a armadilha para Jesus. Se Jesus respondesse que sim, que se deve pagar os impostos, todo aquele povo que se revoltava em pagar esses impostos aos romanos ia ficar com uma certa raiva de Jesus, né? Mas, por outro lado, se ele dissesse que não se deve pagar os impostos, ele estaria indo contra o governo. Jesus habilmente responde a esse soldado: olha, você pega a moeda e me diz aí que rosto que aparece na moeda. E o soldado então responde: ué, é o rosto de César. Jesus então diz a ele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a saída de Jesus é uma coisa, né, fora do comum. Ninguém imaginava, os soldados, ninguém imaginava que ele ia conseguir se sair muito bem dessa pegadinha, mas ele se sai muito bem. Em outro momento, no término da pregação, quando termina, ele vira para uma criança e diz assim: você está vendo todos esses edifícios aqui? Eu te direi que nenhuma pedra desse lugar vai ficar de pé. Os soldados, escutando isso, olha, fofoca vem daquela época, né? Você vê que os soldados, de novo, escutam isso e vão correndo levar a informação lá para o sumo sacerdote, que acusa, então, Jesus de ameaçar derrubar o templo. Mas todas essas tentativas de desacreditar Jesus falharam. Um soldado, então, aponta Judas para o sacerdote e diz o seguinte: olha, ele nos procurou nos oferecendo ajuda. Quando o sacerdote ouve isso, manda que eles vão lá buscar esse tal Judas, né, para ter uma conversinha com ele, né? Eu vou parar agora os fatos históricos aqui para a gente poder linkar com o livro Boa Nova, para a gente entender o porquê que Judas oferece essa ajuda, já que ele era um apóstolo, né? A gente pode passar para o próximo, Simone? Então, a gente está lá no livro Boa Nova, capítulo 24, né? A psicografia já sabe que é de Chico por Humberto de Campos. Há um diálogo, uma conversa entre Judas e Tiago Maior aí nesse capítulo. Judas fala assim para Tiago: você não acha que o mestre é muito simples e bom para quebrar esse jugo tirânico que pesa sobre Israel? Eu tenho a impressão de que o mestre não aproveita muito as oportunidades. Ainda hoje, um doutor da lei me chamou a atenção e me fizeram sentir a inutilidade das pregações, sempre levadas às pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Bom, Jesus falava para quem? Para os ricos? Para os poderosos? Não. Jesus falava para a grande maioria dos pobres, dos humildes, daqueles que tinham ocupações comuns, né? Eram pescadores, eram comerciantes, as mulheres que ficavam depois, eram consideradas depois dos animais, né? Para as adúlteras. Falava para pessoas que Judas não considerava que tivessem algum tipo de poder para mudar alguma coisa. Tiago, então, ele ainda fala assim: ora, as reivindicações do povo exigem um condutor enérgico e altivo. Jesus era por amor, bondade, docilidade, quer dizer, nada a ver com o que ele achava, né? Tiago, então, responde: olha, Israel sempre teve
orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações e as almas. Jesus já nos esclareceu que o reino não é deste mundo. Lembra que eu falei? O reino é um lugar interior, não está no mundo, na matéria, está dentro de cada um de nós. A gente observa um Judas inquieto, acreditando que o mestre não vai dar conta, né? Não vai ter êxito na sua missão, por ele ser muito puro, ingênuo. Talvez na cabeça de Judas, por Jesus não conhecer o poder e a política. Ele raciocinava, Judas, de acordo com a sua visão do mundo, a sua perspectiva, que era materialista, mais uma vez. E a gente está falando de mais de 2000 anos atrás. Se hoje, mais de 2000 anos depois, ainda nos é difícil compreender as coisas do reino de Deus, imagina naquela época, né? Tiago, então, adverte: Judas, vê lá o que fazeis. Recorrer aos poderes transitórios do mundo não será um desrespeito à autoridade do mestre que conhece os corações? Pode passar, Simone. Judas, então, passa a noite inteira inquieto, angustiado. Olha, o desequilíbrio nunca é um bom conselheiro, né? E aí, no meio da madrugada, ele resolve traçar um plano. Ele entregaria o mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação oficial. Assim, ele podia dirigir as atividades dos seus companheiros. Teria autoridade e privilégios, satisfazendo as suas ambições aparentemente justas, né? Para ele, isso era justo. E então, depois, ele libertaria Jesus, que aí, então, iria implantar lá o reino de Deus. Só que não, né? Não foi isso que aconteceu. Pode passar, Simone. A escolha. Ele, então, é recebido lá no Sinédrio, onde lhe fizeram promessas relevantes, e ele entrega, então, Jesus por 30 moedas. Satisfeito com essa mesquinha gratificação que ele recebeu e a ambição, ele amava muito o mestre e ele esperava ansioso pelo triunfo, pela vitória cristã que seria conquistada através das suas próprias manobras políticas. Então, veja bem qual era a intenção de Judas. Ele leva os soldados até Jesus, conforme o combinado, identifica, então, Jesus com um beijo na face. Jesus, então, é condenado por blasfêmia e por tentativa de destruição do templo. Judas reclama com Caifás o cumprimento das suas promessas. Recebe como resposta o deboche. Ele, então, procura os amigos que ele tinha com prestígio, procura os apóstolos também, mas já era tarde demais. Pode passar, Simone. Jesus é preso no Monte das Oliveiras, levado ao sacerdote, entregue ao governador Pôncio Pilatos e a Herodes. Depois de açoitado, lhe colocam lá a coroa de espinhos e ele então é entregue à crucificação. De longe, Judas viu todas essas cenas angustiantes do Calvário de Jesus. Ele, então, é tomado, ele se arrepende, ele é tomado pela culpa e se arrepende. Ele, com muito remorso, porque amava Jesus, percebe a traição dos seus compromissos mais sagrados da sua vida e resolve pôr fim a esta encarnação dele.
Ele sobe, então, numa figueira e se enforca naquele galho. Aí eu vou ler para vocês um texto. Eu vou dizer qual é o capítulo, para quem quiser depois encontrar, né? O texto é do livro Estante da Vida, o capítulo é o 34, O Anjo Solitário, é Humberto de Campos. Enquanto, a gente vai ver os bastidores disso aí, tá? Desse momento. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento. O Cristo de alma sedenta contemplava a celeste imagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, enquanto os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor. Olha os anjos. Estavam os mensageiros do céu em torno do Cristo. Quando um anjo, aureolado de luz, apareceu solitário, descendo da magnificente altura. Não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e eternecido. Não se deteve na contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum outro ser angelical. O anjo solitário, antes de tudo, desejava conhecer a vontade do mestre. E em êxtase, enlaçou o busto inesquecível, supliciado, e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo em favor de Judas, que havia se suicidado. Jesus estava na cruz, hein? O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe lotaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse anjo era o anjo da caridade. Jesus está lá, crucificado, e assim mesmo, se preocupando, envia um anjo em socorro de Judas, que já estava ali, né, o anjo da caridade, que já estava ali em total desequilíbrio, remorso, culpa, né, e tinha se suicidado. Não é lindo o texto, gente? Vocês não vão poder me responder, mas é maravilhoso, né? Eu não podia deixar de compartilhar. Pode passar adiante. O desespero, né? É um outro texto que eu trago para vocês. Esse texto está no livro Coração e Vida, de Chico Xavier, a psicografia, pelo Espírito Maria Dolores. O capítulo é o 14. Amor e perdão, ela é poetisa, tá? A Madalena fora ao túmulo, querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reapareceria resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia. Por quê, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada.
transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Gente, isso é de uma beleza, né? A gente conhecer esses bastidores através dessa poesia. Nossa, eu fico arrepiada toda vez que eu leio isso. Jesus, então, gente, ressuscitou ao terceiro dia, porque ele mergulhou nas profundezas abissais. Ele foi ao encontro de Judas, que de tão perturbado que estava, o tamanho do desequilíbrio dele era tão grande que ele nem reconheceu que era Jesus. E Jesus ficou ali durante esse período tentando acalmá-lo e só partiu depois que Judas já havia melhorado um pouco, já havia adormecido. Isso é um puro amor. Isso é um perdão imediato. Jesus nem pensou duas vezes. Foi lá em busca daquele amigo que estava em sofrimento, né? Ele se preocupou, em primeiro lugar, em socorrer Judas. Depois ele foi ver o que ia acontecer. Foi lá amenizar o sofrimento, aquela sensação terrível, né? Que Judas estava sentindo de arrependimento, que é uma coisa muito dolorosa para todos nós ainda, né? Que sentimos isso. Nós, então, podemos passar para o próximo. O arrependimento.
Nós vamos falar, então, agora de Maria, mãe de Jesus. É um outro texto. O livro é Momentos de Ouro, do Chico Xavier, por Maria Dolores, Retrato de Mãe, capítulo 38. Gente, vocês me desculpem, né, de eu estar lendo assim, vários textos, mas eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês, né? Então, o texto fala assim, olha, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, esse texto também é de Maria Dolores. Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom carinhoso e profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e brandou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar da mãe horrível que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Olha o véu do esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante,
Ou como quem se desgarra de pesadelo altroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Nossa, gente, que amor é esse? Amor incondicional de mãe, né? Que foi ao encontro também daquele que ceifou a vida do seu filho. Que amor é esse? Que acolhimento é esse? Maria, mãe de Jesus, é responsável pelo Vale dos Suicidas, um lugar onde todos aqueles que abreviam a sua encarnação são encaminhados para lá poderem, então, terem noção, conhecimento da sua condição, serem tratados, se refazerem e, posteriormente, darem continuidade ao seu processo evolutivo. Então, ela faz esse lindíssimo trabalho nesse Vale dos Suicidas e começa dessa forma maravilhosa, né? Indo ao encontro daquele que tirou a vida do seu próprio filho. É um amor que a gente desconhece, mas que é o nosso destino. Um dia nós todos vamos ter esse tipo de sentimento. É para lá que nós vamos caminhar, né? Sermos espíritos puros. A gente pode passar para o próximo, Simone. Joana d'Arc. É verdade que Judas, então, reencarnou como Joana d'Arc? Leon Denis era guiado pelo espírito de Joana d'Arc, que teria revelado a ele que no passado havia se equivocado e teria sido aquele que traiu Jesus. Também disse que havia passado por várias experiências de dor e de arrependimento. Quando, então, ele reencarna, mantém contato com espíritos nobres e se levanta como Joana d'Arc, né? Uma figura, uma personagem muito importante da história francesa, que durante a Guerra lá dos 100 anos, quando seu país enfrentou a rival Inglaterra. Quando criança, Joana presenciou a morte dos seus familiares na vila onde ela morava. Eles foram assassinados por soldados ingleses que invadiram o local. Com 13 anos, ela começou a ter visões e receber mensagens que ela dizia ser dos santos Miguel, Catarina e Margarida, que a orientaram a entrar, então, para o exército francês e ajudar o seu reino na guerra contra a Inglaterra. Ela corta, então, o cabelo bem curto, usa roupas masculinas e começa a fazer treinamentos militares. Ela foi aceita no exército francês, chegando até a comandar tropas. As suas vitórias foram tão importantes, ela ganhou reconhecimento pelo rei Carlos VII, que despertou a inveja em outros líderes militares lá da França, que começaram a conspirar contra ela e tiraram totalmente o apoio que davam a ela, né? Em 1430, então, durante uma batalha em Paris, ela foi ferida e capturada pelos borgonheses. Ela foi traída por um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Foi acusada de praticar feitiçaria pelas suas visões, né? E condenada à morte na fogueira. Em 1431, na cidade de Rouen, enquanto ela era queimada viva na fogueira, ela começou a gritar, né? Meu Deus, as minhas vozes me enganaram. Elas disseram que eu estaria livre em 3 dias. Ela imaginando que essa liberdade seria do cárcere, né? Mas, de repente, ela tem um insight e ela percebe que essa liberdade
se tratava da imortalidade da alma. Ela retorna, então, ao Colégio Galileu. Estava restaurado, então, esse colégio daqueles que seguiram Jesus. Chegou a salvar-se pelo arrependimento? Crônicas de Além-Túmulo, capítulo 5. Chico Xavier por Humberto de Campos. É só uma parte do texto, tá? Onde como se Judas estivesse falando, né? Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia, que é crueldade, né? E da traição, deixei a terra, os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Judas espiou, reparou, né? O que é uma expiação? A expiação se refere a equívocos do nosso passado. Ele reparou um equívoco do seu passado e espiou numa situação muito parecida com a qual ele passou com Jesus, né? Ele foi traído, vendido e usurpado. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Podemos passar para o próximo. Hoje nós vimos o amor infinito de Jesus. Que ele nos convida, né? Um amor que ele está nos convidando a praticar. A gente viu esse amor incondicional de Maria, mãe de Jesus, quando vai lá ao encontro de Judas, aquele que ceifou a vida do seu filho. E também vimos a trajetória de Judas, desde o seu maior equívoco até a sua redenção. Eu espero que a gente tenha despertado um sentimento aí de compaixão, solidariedade e amor por esse espírito. Que a gente possa tirar lições proveitosas dessa história, que fala de culpa, fala de perdão, fala de transformação e de redenção. Destaca a possibilidade da misericórdia e transformação pessoal nos contextos mais difíceis, né? Como foi o caso dessa história aí de Judas. E nós temos aí o simbolismo, Judas representando esse lado humano que enfrenta erros e falhas, destacando a vulnerabilidade pessoal. Todos nós aqui cometemos equívocos, falhas, erros. Nós estamos num planeta de provas e expiações, de aprendizado. Vamos nos equivocar, sim, lembrando que somos espíritos imperfeitos. Então, o equívoco faz parte ainda da nossa história, né? No futuro não fará mais, mas por enquanto ainda está muito presente, né? Um convite à reflexão sobre a complexidade dos nossos sentimentos e escolhas mais profundos. Envolve muita coisa, muitas nuances, né? Isso aí nos aponta a necessidade do autoconhecimento. Como a gente precisa se autoconhecer, buscar, descobrir quais são os nossos desafios, o que a gente precisa transformar, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas virtudes também que já conquistamos. Essas a gente pode colocar a nosso serviço e a serviço do nosso próximo. Isso é o trabalho no bem, né? A possibilidade de transformação. A história de Judas nos traz a certeza que, por maior que seja a queda, mais profunda, mais intensa, a pior que seja, sempre, mas sempre, sempre há esperança de mudança. Há a certeza, claro que existe uma lei do progresso, então a certeza é que a gente vive, né, um processo evolutivo. Nós vamos caminhar para frente, sempre. Mas a esperança da mudança e da redenção
a gente sempre vai ter oportunidade de reparar os nossos equívocos e nos salvar. Não do outro, mas nos salvar de nós mesmos, dos equívocos que nós ainda cometemos. Jesus nasce para cada um num momento e numa situação diferente. Para uns, muito naturalmente. Para outros, em momento de muita dor, né? Talvez para Judas tenha sido exatamente naquele momento da crucificação, porque foi ali que ele começou a sua transformação. Que Jesus possa renascer diariamente em cada um de nós, trazendo essa oportunidade de transformação e de autoiluminação, que é o nosso destino. Eu agradeço muito a oportunidade, desejo a todos vocês muita paz e até breve. Muito obrigada, Daniela, por essa palestra de tanta reflexão. Muito obrigada de coração. Para a gente terminar, existe uma música que foi gravada para Elizabeth Lacerda, que se chama Judas e Maria. Então, a gente vai terminar escutando essa música. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim.
És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina, aquele homem de luz. Fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. É lindíssima, Lindíssima, né? Acho que Maravilhosa. fecha bem essa. Muito obrigada, Daniela, mais uma vez. Espero ter você com a gente muitas vezes, viu? Se Deus quiser, até a próxima. Obrigada. Um beijo para todo mundo que assistiu, uma Beijo. excelente semana. Que tudo corra bem para todo mundo. Até minha semana que vem, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.